Olá, a graça, a paz de Cristo. Eu sou Jonathan Cadiz, nós estamos aqui para mais um vídeo muito especial, tá? Antes de tudo eu quero te pedir, se inscreva, nos ajude a fazer com que a palavra de Deus seja proclamada com mais rapidez e mais eficiência através das redes sociais. Então se inscreva, dê seu like, ative o sininho, compartilha, nos ajude em nome de Jesus. Tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, 5 minutos com a Bíblia. Nós vamos falar de 5 personagens pouco conhecidos na Bíblia Sagrada, tá? Pois bem, pessoal, vamos lá. 5 personagens bíblicos pouco, mas pouquíssimo conhecido. Talvez você já leu, mas não gravou. Pelo nome ser difícil, provavelmente você nunca tenha ouvido falar nesses nomes. Vamos começar pelo Jogli. Você já ouviu falar em Jogli? Pois bem, Jogli foi pai de Buki, mencionado em número 34:22. Ele teve uma função, um papel muito importante na Bíblia Sagrada, tá? Ele foi líder da tribo de Dan e escolhido por Deus para ajudar Moisés a distribuir a terra de Canaã entre as tribos de Israel. Então, eu quero já com Jogli falar uma coisa. Esses nomes são nomes pouco conhecidos, mas que teve grande importância bíblica, tá bom? Esse daqui é bem curioso. Você já ouviu falar de Timão? Pois é, não é Coríntios não, tá? É um homem chamado Timão. Ele foi um dos 7 diáconos escolhido pelos presbíteros da igreja em Atos 6, a partir do capítulo 5, quando estavam tendo uma certa desavença, porque as viúvas dos hebreus estavam tendo mais atenção do que a dos gregos, e assim os presbíteros estavam sendo atrapalhados de pregar a palavra, de dar atenção ao ensino bíblico. Então eles escolhem 7 diáconos para poder ajudar a servir o alimento e assim eles poderem ficar somente com o ensinamento da palavra, tá bom? Então Timão foi um desses escolhidos para servir, para ser diácono, tá bom? Muito importante na obra da igreja primitiva. Jedutum, você já ouviu falar? Pois é, no hebraico esse nome significa louvor, e não é à toa, tá? Ele foi um levita habitante nas aldeias netofatitas. Meu Deus do céu. Você encontra essa história lá em 1 Crônicas, capítulo 9, tá bom? Jedutum, ele era músico e foi contemporâneo de Asaf. 1 Crônicas 25, 1 ao 6, nós vemos isso. Quando a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém, por ordem de Davi, a fim de ser colocada num lugar e preparada especialmente para ela, Jedutum foi um dos sacerdotes que foi responsável por tocar as trombetas, tá bom? Ele também foi separado por Moisés para um ministério de profeta e ficou conhecido como vidente. E quando a arca retornou e foi finalmente para o templo, Jedutum foi um dos sacerdotes responsável pelo louvor e pelas ações de graça, tá bom? Mais tarde, os descendentes de Davi, de Jedutum, perdão, estavam presentes no avivamento na época do rei Zedequias. E a Bíblia também menciona os parentes de Jedutum no avivamento pelo rei Josias. Também foram conhecidos pelos um dos primeiros a voltar do exílio. Neemias 11:17 nós vemos isso. Tá? E os filhos de Jedutum foram porteiros nos tabernáculos e depois no templo. Então Jedutum foi muito importante na história do Antigo Testamento. Você já tinha ouvido falar em Jedutum? Não? Pois é, hoje você ouviu. Trófimo. Você já ouviu falar em Trófimo? Trófimo foi procedente da cidade de Éfeso. Ele foi um dos líderes cristãos que acompanharam Paulo em algumas de suas viagens. Ele é mencionado em Atos capítulo 20, versículo 4. Ele foi integrante do grupo enviado à frente de Paulo, da Grécia até Troade, onde Paulo encontrou
alguns dias depois, após 7 dias naquela localidade. Esse grupo viajou, gente, lá para o sul de navio, tá bom? Você vê a história de Trófimo, tá? Atos capítulo 20, versículo 4, e também em Atos 21, versículo 29. Você já tinha escutado falar em Trófimo? Não? Pois é, abre sua Bíblia lá em Atos 24 e Atos 21 e 29, tá bom? Para terminarmos, um nome aqui bem familiar. Você já ouviu falar nesse nome, mas não ouviu falar nesse personagem. Urbano. Você já ouviu falar nesse personagem bíblico? Pois é, não está falando de cidade, não está relacionado com isso. Urbano foi um homem a quem Paulo chamou de nosso cooperador em Cristo, tá bom? Ele vivia em Roma, ele é saudado por Paulo na sua saudação em Romanos, na Epístola de Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, versículo 9, ele cita o nome de um cooperador da obra chamado de Urbano, tá bom? Então esses nomes são nomes pouco conhecidos, pouco falado na Bíblia, mas que tem muita importância na obra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, como no Novo Testamento, na obra da igreja primitiva, tá bom? Esse foi 5 minutos com a Bíblia, falando sobre os personagens bíblicos poucos conhecidos, improváveis e talvez você nunca tenha ouvido falar. Agora eu quero te pedir novamente, se inscreva no nosso canal e nos ajude. Quando você se inscreve, quando você dá seu like, o YouTube entende que nossa mensagem é importante. Então eu te peço essa ajuda, estamos no começo, mas com a sua ajuda vamos crescer para a glória de Deus. Um abraço, fique na paz, Deus lhe ajude.